Olá pessoal, bom dia. Um bom dia todo especial aos que estão ingressando agora em mais um bate-papo do blog da Caju Cultura. Um bom dia todo especial para este bate-papo que está sempre voltado para um tema importante ligado à nossa Caju Cultura. Um bom dia aí para o Flávio Barros, para o Valdecir Queiroz, que é o nosso convidado hoje, o nosso amigo Eduardo Banzeiro, lá do Piauí, o Dr. Antônio Lindenberg Mesquita, a Verena Lúcia, lá do Rio Grande do Norte, Mossoró. Aliás, os potiguares aqui hoje estão em peso, né? Porque o nosso convidado também é do Oeste Potiguar, assim como quem vos fala neste momento. O meu amigo Fernando Abreu, Washington Gonçalves, o Eduardo Linhares. E esse bate-papo ele acontece, como vocês sabem, sempre aos sábados, às 11 da manhã, e é uma iniciativa do Instituto Caju Brasil, em parceria com o blog da Caju Cultura. O Instituto Caju Brasil é uma organização sem fins lucrativos e que tem como bandeira maior a sustentabilidade, a inovação para a sustentabilidade do agronegócio caju. A partir do próximo mês de julho, o Instituto Caju Brasil estará iniciando uma campanha para adesão de sócios, né? Tanto sócios na condição de pessoa física como jurídica, sócios colaboradores, sócio mantenedores, né? Maiores detalhes nós daremos posteriormente na página do Instituto Caju Brasil na internet, né? www.cajubrasil.org. Um bom dia especial aí para Antônio Eulália Queiroz, para o meu amigo Aquino, Afonso Batista de Aquino, o Eduardo Linhares, o Eduardo que está dizendo parabéns, amo suas lives, obrigado. E falando em Instituto Caju Brasil, na próxima sexta-feira, dia 26, às 16 horas, nós estaremos iniciando mais uma plataforma do Instituto que é chamada Debates ICB, onde nós convidaremos autoridades responsáveis pela formulação de políticas públicas para debater temas de interesse da cajucultura brasileira, né? Então, o nosso primeiro convidado na próxima sexta-feira é o secretário de Agricultura do Ceará, do estado do Ceará, que vai falar sobre as ações da sua secretaria para a cajucultura cearense. E esses debates serão transmitidos ao vivo pela plataforma Google Meet, né? Então, durante a semana nós passaremos o link para que vocês possam participar de mais essa iniciativa do Instituto Caju Brasil. Eu quero aproveitar também aqui e dar um alô para o Gerson Linhares, do Museu do Caju, esse importante patrimônio que quem não conhece eu recomendo fortemente que, tão logo que passe esse período de pandemia, façam uma visita a este importante patrimônio nacional, que é o Museu do Caju, né? Tão bem conduzido pelo... convidaremos para participar aqui de uma live conosco, né? Bom, o nosso bate-papo de hoje, ele é sobre um tema que vem crescendo de importância, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral, que é a agricultura orgânica, né? Bom, mas e como é que se enquadra a cajucultura neste conceito, né? No contexto do orgânico? E para falar sobre este assunto, nós vamos convidar uma pessoa que eu considero assim um expert no assunto, que é o Valdecir Queiroz, da Terra Ecológica, que já está conosco aqui, e que é um nome reconhecido na área da agricultura orgânica no Brasil, né? E pelos inúmeros trabalhos que ele realiza, que ele desenvolve, não só na cajucultura, mas em outras espécies frutíferas em diferentes regiões, como eu já falei. Então, um bom dia mais do que especial para
o meu amigo conterrâneo, Valdecir Queiroz, né? Mais um técnico de mão cheia que nos prestigia com sua presença neste bate-papo do blog da Cajucultura. Amigo, queremos dizer da satisfação em tê-lo conosco e desde já agradecer pela sua disponibilidade em participar deste bate-papo, que tem como alvo os diferentes elos que compõem esta importante cadeia de valor. Bom dia, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Já me sinto aqui lisonjeado vendo as pessoas que estão assistindo esse blog. Eu estava vendo nossos amigos da Embrapa e outros amigos aqui, algumas instituições que eu vi entrar aqui, né? Então, é muita responsabilidade e parabéns pela iniciativa. Eu acho que o produtor brasileiro de caju e outros precisam de iniciativas como essa, não só nesse momento de pandemia, mas eu acho que é algo que se deve se tornar constante. Não importa que a pandemia passe ou não passe, eu acho que esse é um trabalho que as pessoas estão precisando muito, né? A gente fala, quando a gente sai do colégio, então sai da universidade, que um dos produtos, na realidade, mais necessários para você fazer alguma coisa é conhecimento. E é muito difícil as pessoas valorizarem conhecimento, né? E você dar de mão beijada conhecimento, eu acho que é uma grande graça para quem saiba admirar isso, né? Saiba receber essas coisas. Então, meu amigo, eu quero te agradecer muito por esse convite, dizer que vamos trabalhar, ver o que é que a gente pode fazer nesse dia hoje aqui, né? Eu tenho participado de algumas lives e tenho visto que as pessoas hoje realmente elas estão mais inteiradas nessa parte de rede, né? De começar a saber as coisas e praticar, porque antigamente as pessoas esperavam muito que você fosse e empurrasse. E como nesse momento ninguém está podendo ir, as pessoas vão ter que andar de qualquer jeito. E para andar precisa conhecimento. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. Perfeito. O Valdecir Queiroz, para quem não sabe, ele é da Terra Ecológica Consultoria, né? Terra Agroecológica Consultoria, e também é diretor do Instituto Brasil Orgânico para a região Nordeste, né? Mais para frente ele vai ter a oportunidade. Nordeste e Norte, isso. O Norte e Nordeste, exatamente. Então, o nosso esquema aqui é o seguinte: a gente reserva mais ou menos o primeiro tempo, os primeiros 30 minutos, né? Nós temos 1 hora exatamente. Os primeiros 30 minutos a gente vai conversando num roteiro mais ou menos pré-determinado, e o segundo tempo a gente reserva para a resposta às perguntas que geralmente são muitas e nem sempre dá tempo a responder todas, né? Mas eu estava imaginando um roteiro onde a gente pudesse falar sobre o processo nós estamos falando em cajucultura orgânica, agricultura orgânica, onde a gente tivesse um roteiro, onde a gente falasse sobre certificação, né? Depois sobre mercado, depois sobre o sistema de produção, né? E por último, você dá uma palhinha sobre o Instituto Brasil Orgânico para que as pessoas saibam o que é tal, né? Então, começando pelo primeiro, né? A questão da certificação. Normalmente as pessoas não têm muita ideia sobre a questão da certificação, como quanto custa. Então, eu queria que você desse um alô sobre quanto é que custa certificar, qual é o custo por hectare, os custos compensam? Ok, ótimo. Muito boa pergunta. Eu acho que o que você me passou realmente dessas bases vai ser fantástico para as pessoas começarem a entender. Então, se você pegar 20 anos atrás, você tinha uma certificadora, 2, 3 no mercado começando a aparecer, né? Então, hoje existem diversos tipos de certificação, mas geralmente quando a gente fala de cajucultura, a gente tem que começar a pensar em ganhar dinheiro com a cajucultura, né? E daí vem os adjetivos de como ganhar dinheiro. Claro, se você fizer uma boa produção, você tiver uma boa produtividade no caju, você consegue fazer um trabalho direito, ganhar um determinado dinheiro mais do que outros. Porém, hoje, no mundo, de maneira geral, no contexto mundial, as pessoas estão procurando por saúde. As pessoas estão começando a ver que determinados alimentos, na realidade, precisam ter uma garantia
de saúde. E essa garantia são produtos que não venham, na realidade, na sua constituição, com alguma coisa que faça mal à saúde, no caso de alguns venenos muito fortes. E a certificação começou, na realidade, primeiro para falar de meio ambiente, proteção disso e daquilo, mas no outro sentido de agregar determinado valor. Agregar por quê? Quando você fala de certificação orgânica, muitas vezes o pessoal acha que é um mito, é um negócio muito caro, não traz benefícios. Realmente, ela tem os dois pontos. Ela pode trazer benefício para quem trabalha direito. Mas quando você vai certificar orgânico e você pensa que é abandonar a sua área e ter só a produção como a natureza faz, é uma coisa. Mas a questão de custo de certificação, como você falou, hoje, para você ver, você pode ter um custo entre R$ 1.500 a R$ 4.000 por produtor. Aí você vai me perguntar, é caro isso por hectare? Bom, isso vai para um produtor de 2 hectares e um produtor de 200 hectares. Então, é muito relativo. Eu tenho grupos fazendo trabalho onde o custo do produtor, dependendo dos apoios que ele tem, é R$ 300 por área por ano. Então, é relativo esse custo. Por que certificar? A certificação, além de dar uma garantia que você vende todo o seu produto, realmente traz benefícios. Não só o benefício em si, de você ter uma área, não é? Porque hoje o que acontece no mundo é o marketing do seu negócio. Se você tem uma área certificada, dependendo das certificadoras que você tiver em qualquer uma, você consta numa lista que o mundo inteiro acessa. Então ele vai saber que Victor Hugo, lá no Brasil, no interior do Ceará, tem uma área certificada. Então qualquer cliente que acessar isso aí, sabe que tem aquele produtor certificado. E as empresas, de maneira geral, hoje, principalmente empresas de castanha, prezam muito por isso, pela questão do marketing do negócio. E a demanda internacional e nacional para castanha de caju certificada ela é muito grande. É claro, se o produtor pudesse vender tudo direto ao consumidor final, seria fantástico. Uhum. Mas requer toda uma cadeia. O produtor tem que produzir, tem que coletar castanha, tem que tentar vender pedúnculo, o produtor tem que ter uma logística de entrega de maneira geral, quando não tem empresas dessa maneira. Além do mais, ele está muito à mercê do mercado de maneira geral. No orgânico, qual uma das vantagens? É o seguinte, que ele não está à mercê tanto desse mercado. Ele pode estar à mercê de determinadas empresas. Então, existem iniciativas hoje para fazer com que o produtor seja, na realidade, o produtor certificado seja melhor compensado, certo? Então, certificar custa caro? Não custa, é muito relativo, porque você consegue agregar determinado valor à castanha que você colhe, e ao pedúnculo de maneira geral que você colhe. Então, a certificação, hoje, muitas empresas, eu estou fazendo um trabalho onde a gente está bancando a certificação do produtor. Não importa o número de produtores que a gente tenha. Se estiver perto das empresas, a gente está bancando. Então, o produtor já sai um custo quase nada. Então, certificar, na realidade, não é, na minha opinião, dependendo do produtor, dependendo de onde ele está, dependendo do tamanho da área, de como ele se agregue, não é algo caro. Porque agrega esse valor. Sobre a questão de compensar os custos, assim, pelo que você falou, compensam, E, inclusive, eu estou vendo alguns comentários que alguém colocou aí que acho que a Optar despendeu R$ 5.000 para 28 produtores, Então, quer dizer, o custo não é tão elevado. E tem o que agregou de valor. O que agregou de valor, de maneira geral, no ano inteiro. Isso é um custo anual. Então, depende de como você está organizado, esse custo pode cair. Hoje tem instituições que ajudam nisso, o próprio Sebrae ajuda nisso, empresas particulares ajudam nisso. Se os produtores estiverem num grupo junto, já ajuda bastante. Então, não é algo caro para você ganhar determinado valor, marketing, qualidade, gerenciamento da área, não é algo caro. Porque o orgânico exige isso. Você tem que gerenciar a sua área, você tem que saber quanto você gasta e quanto você ganha. O produtor orgânico, não era para ser o produtor, estou dizendo a você que não era para ser um produtor que tivesse um custo maior do que a sua receita. Então, ele tinha que gerenciar a sua área. Porque se você faz uma agricultura orgânica e não é feliz com aquilo, isso não gera um bem para você, nem gera um bem para quem está próximo de você. E o conceito de agricultura orgânica é essa: preservação do meio ambiente, preservação da saúde e o bem-estar dos envolvidos.
Os envolvidos é você, seus trabalhadores e seus vizinhos. Entendeu? Agora, do ponto de vista de assistência técnica, existem técnicos em número suficiente capacitados para atender a demanda da cajucultura orgânica, né? Que é uma tendência que a gente sabe que é crescente, né? Infelizmente, nesses tempos de pandemia, muitas coisas deram assim um stop, mas a gente sabe que voltarão com muita certeza, principalmente essa linha dos alimentos saudáveis, alimentos limpos, com menos inseticidas, fungicidas, né? Os agroquímicos de uma maneira geral. A minha pergunta é, existem, porque a gente sabe que uma coisa é o sistema convencional, outra coisa é o sistema orgânico, né? E existem técnicos, geralmente as nossas escolas de agronomia, as escolas de técnica e agropecuária, na sua grade curricular, essa parte de orgânica, historicamente, nunca foi muito bem contemplada, né? Na realidade, as pessoas aprendem depois que saem da escola, das universidades, na prática. A minha pergunta é se hoje existem técnicos em número suficiente para dar conta dessa demanda que com certeza vai crescer cada vez mais. Deixa eu te dizer, essa pergunta é interessante porque realmente não existiam. Não existiam. Hoje, você tem universidades com curso de graduação e pós-graduação na área de agroecologia e agricultura orgânica. Você tem muitas escolas dessas particulares, quer dizer, essas escolas técnicas com iniciativas, determinados projetos. Não é o suficiente. Eu venho desde 2000 ministrando cursos a um valor baixíssimo para formar profissionais, porque eu entro em empresas e o que falta são profissionais para a área. Mas hoje, graças a Deus, eu acho que o Estado, até o Estado do Ceará, é um Estado que sai à frente, né, onde quase boa parte dos cursos eu tenho ministrado no Ceará. Vem gente de todo canto do Brasil, mas eu vou ministrar no Ceará, numa cidadezinha chamada Morada Nova, por incrível que pareça, né? Não sei por que é Morada Nova, mas geralmente os cursos estão sendo lá. E a gente formou muitas pessoas, porque a parte prática do negócio é o que você tem que entender. O produtor está preocupado, como é que eu vou combater minhas pragas? Como é que eu vou adubar? Como é que eu vou ter uma boa produção? Como é que eu faço meus manejos? E se você faz isso na prática com um profissional, seja um produtor, seja um técnico, seja um agrônomo, seja um produtor que saiba ler ou não saiba ler, mas que ele entende na prática que a planta é viva e que ele tem que dar um contexto de produção a ela, não é? Você consegue ter pessoas preparadas, não vou dizer só técnico, pessoas para estar preparadas. Então nós temos vários práticos, vários agrônomos, várias iniciativas. Hoje, eu digo no Ceará e algumas regiões vizinhas, tem agrônomos e técnicos montando seus escritóriozinhos de assistência técnica direcionada à horticultura, cajucultura, fruticultura, né? Muitos saíram de trabalho que a gente fez, outros fizeram curso em outros lugares. Então é o seguinte, há um pensamento geral, há uma criação de mentalidade que a agricultura, sem adjetivos, é uma coisa. A agricultura orgânica é um adjetivo que é um hábito que está chegando e é uma necessidade. Então, muitos profissionais estão entrando não porque amam a agricultura orgânica, mas está vendo o seguinte, como a informática foi para muita gente, e é um setor que tem crescido e é uma necessidade de profissionais, né? Então, o setor da agricultura orgânica precisa, muita gente está investindo nisso, certo? Então, eu digo a você, daqui mais uns 5, 6 anos, nós vamos ter muita gente preparada para guiar o produtor no campo. Porque, por mais que você faça um curso, você precisa um time de prática. Você precisa trabalhar um processo, precisa entender o processo da cajucultura. Você tem que saber que caju tem que ser tratado como fruta, mas tem que pensar que ela é uma árvore nativa também, que ela aproveita tudo num estado como esse, né? Então, a exigência dele não é extrema como seria de outra fruta. Você pode até dar extremidade nessa exigência, né? Perfeito. Então, saindo um pouquinho da certificação e indo para um ponto que, na minha opinião, é fundamental, né? Porque se você produz, você tem que ter alguém que compre aquilo que você produz, né? Porque senão, isso, né? Perfeito, então, perfeito. E às vezes muita gente, e é uma crítica que eu sempre faço, principalmente na cajucultura, né? Em todas as lives que a gente tem feito aqui, eu tenho batido nessa tecla. A pessoa diz, olha, eu vou plantar 100 hectares de cajueiro lá no Cafundó do Judas, onde eu não tenho estrada para escoar a produção, onde eu não sei para quem é que eu vou vender, mas
vou plantar 100 hectares de cajueiro. E não é assim, né? A cajucultura é um negócio como outro qualquer e precisa, como qualquer negócio, dar lucro, né? Uhum. Até Exato, porque não é exato. poesia. Então, Isso. nesse aspecto, indo para o mercado, a agricultura orgânica no Brasil é uma atividade, assim, nesse particular de mercado, onde estão inseridos apenas pequenos produtores, a cajucultura familiar, ou já tem empreendimentos assim de médio e grande porte? Bom, eu quero começar falando disso, parabenizando você e toda a equipe do Sebrae e da Embrapa que você estava, ou está ainda, né? Você ainda está lá, Nós, não é? não, não, não. Desde Ah, outubro, né, ah, passei uma boa temporada, me orgulho mas, muito dessa uhum, época. pois é, Agora mas estou no Instituto Caju Brasil. deixa eu dizer, a Embrapa desenvolveu um manejo fantástico para a cajucultura. Felizmente, as pessoas não olham muito para isso. Está algo ali de graça para você. Você está entendendo? Para o caju, que seja o cajueiro gigante, o caju que seja o cajueiro precoce, se você pega todo o trabalho da Embrapa, essa equipe toda, durante esses anos, desenvolvimento de variedades, é algo fantástico. Você está entendendo? Tanto que o mundo olhou para isso aqui mais do que a gente. Vou ser sincero. Perfeito, Mais concordo. do que a gente. Então, se o mundo olhou, é que a cultura do caju, ela tem uma demanda mundial. Você está entendendo? Então, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho, e eu sei hoje que toda castanha orgânica, se todo cajueiro orgânico, digamos, vamos brincar, 50% do cajueiro orgânico do Nordeste fosse orgânico, ele era vendido todo. Certo? Não sobrava para ninguém. Nós temos briga, nós temos até mentiras dentro desse processo, porque tem o castanha e não existe o suficiente. Não existe o Uhum, suficiente. Eu estou fazendo um trabalho baseado numa experiência que era da antiga fazenda da Toca e da Nutrilite, que era Nutrilite e Acerola. A Toca trabalhava, que era do Pedro Diniz, trabalhava com tomate e outras coisas, onde essas uhum, empresas faziam trabalho com o produtor, né, pela demanda que ela tinha. Né? E a demanda uhum, que ela tinha não obrigava o produtor a fornecer a ela. Ela pedia a participação dele se ele quisesse. Mas ela queria ser agradável e ajudava o produtor. E os produtores começaram a fazer um trabalho de fornecimento e se tornaram fiéis, mesmo que às vezes o preço de mercado não fosse o que ele queria. E o mercado hoje ele é muito dinâmico nesse sentido. Você tem uma variação de mercado que começa com quem quebra, não é? Os pequenos que estão informais, os formais, as empresas e aí por diante. Né? E daí há uma demanda e há uma diversidade de preços que é um pouco difícil do produtor resistir, né? Do pequeno produtor. Né? Então é o seguinte, hoje tem muitas empresas grandes que se tivesse áreas como tinham, não são áreas pequenas, são áreas de 10 mil hectares, 2 mil, 5 mil, 6 mil. Tem muitos uhum. produtores de 5 hectares, de 8 hectares, de 20 hectares. Então, é uma variedade. A maior parte são pequenos por conta dessa distribuição. Mas existem grandes empresas aqui e fora principalmente, querendo fazer áreas enormes. Essa semana eu estou conversando com o pessoal de Gana, eu queria que você visse as demandas que a gente tem. Né? E esse Uhum. pessoal é daqui do Brasil, indo para lá fazer castanha lá. Né? E aqui mesmo, vários produtores já me ligaram querendo fazer castanha orgânica, castanha para exportar, não pensando nem no mercado interno. Nós temos um mercado enorme. Não é? Então, meu amigo, tanto o pequeno como o grande tem avançado muito, tem enormes áreas. Se você olhar algumas fazendas que tinham aí no passado, eram enormes áreas. O que não tinha era o pessoal ver um trabalho que a Embrapa fez muito bem feito na cajucultura, principalmente até direcionado a um manejo mais ecológico, não é? Uhum. E não se aproveitou e tratou sempre caju de cabeça baixa, achando que não era uma árvore produtiva, que era só com o tempo. Você tem que aproveitar o tempo, a chuva, o que a natureza dá, mas você tem que incrementar para você ter produtividade. Você está Uhum. entendendo? Então, tanto pequeno como grande, eu digo a você que hoje o pequeno se torna um grande se você colocar o conjunto. Mas tem grandes no mercado há muito tempo chegando. Fazendas acima de 10 mil hectares não é uma fazenda pequena. Não, de forma alguma. Isso que você falou, você fez uma leitura assim, muito importante. Todo esse acervo que foi gerado ao longo de mais de 40 anos, né, é, pelas instituições de pesquisa, e especialmente a Embrapa, eu acho que realmente não teve o devido olhar interno. Né? E não é à toa que quem olhou, e principalmente o pessoal de fora,
e aplicou, hoje estão numa situação bem melhor do ponto de vista no cenário mundial em termos de produção. É tanto que hoje nós só participamos com cerca de... Não chegamos a 4% da produção mundial de castanha, de caju. A nossa fatia é uma fatia muito pequena, né? Enquanto países africanos hoje estão com cerca de 57% da produção mundial de castanha de caju. Pois é. Então, isso reforça o que você e com a nossa falou. Tecnologia, meu amigo, com a nossa tecnologia. Isso aqui perfeito. dói. Mas ainda dentro do contexto de mercado, né? Algumas pessoas falam muito sobre essa questão do preço de venda do produto, sobre a questão da escala de produção, né? A minha pergunta é: a irregularidade no abastecimento e o alto preço de venda podem ser apontados como os maiores impedimentos para que o consumo dos orgânicos no Brasil ele não decole com maior rapidez? E complementando, o consumidor nacional, ele está disposto a pagar mais caro pelo produto orgânico? Deixa eu te dizer, realmente, eu vou fazer uma coisa aqui que o pessoal vai achar que eu sou estranho. Eu não concordo que o produto orgânico seja pago muito mais caro. Eu concordo que você tem uma produtividade igual ou melhor do que qualquer convencional, mas é lei de oferta e procura, é mercado, certo? Uhum. Então, você perguntou uma coisa, isso serve para qualquer cultura, não só a questão da castanha, nem a cajucultura. O que acontece de maneira geral é que há muito tempo o orgânico vem tendo uma tendência de crescimento. Aí você apontou, como a gente não tinha muito técnico, muita gente preparada, as escolas não prepararam, os produtores não tinham constância de fornecimento. Eu, desde 99, recebo gente de fora do país, aqui o pessoal me pedindo as coisas, a gente tenta fazer um trabalho, só que esse trabalho só funcionou direito com a indústria que está ali no pé. Fora disso, é muito difícil. Fora disso, ficou difícil. Hoje está crescendo muito, né? As demandas, muita gente disposta a pagar, muitas feirinhas acontecendo, muitos mercados aparecendo. As demandas internacionais são muitas, mas a gente não tem volume. Você precisa ter volume e ter constância. Por quê? Porque você não tem a matéria-prima principal para a produção, que é conhecimento. Então, é o seguinte, o mercado está aberto, não cresce mais exatamente por isso. Uhum. Né? Porque se eu tivesse mais produtos, é o caso, só citando agora aqui a parte de cajucultura. Eu estou fazendo, não sei se pode falar o nome da empresa aqui. Sim. Eu estou fazendo um trabalho na Unvit muito diferente do que todas as empresas. Eu peguei os erros das empresas e a gente está trazendo para dentro de uma empresa como essa. O que é que acontece? A gente está tentando, ajudar na certificação, futuramente ajudar na produção do caju, na questão de mudas, etc. Nesse momento, a gente vai ajudar na certificação dos produtores que quiserem entrar. E o produtor não vai ser obrigado a fornecer castanha para Unvit. Não vai ser obrigado. Opa, peraí, como é que eu vou ganhar? Não. Uhum. Mas pelo menos você vai ter a possibilidade de fornecer se você quiser. Nós vamos pagar mais um pouco, sei lá, 10%, 20%. A gente vai ver como está o mercado de maneira geral. Mas a nossa ideia, de maneira geral, é fazer com que o produtor não se sinta acuado ou se sinta obrigado a nada. Se chega aqui o quebrador e quer te pagar 5 quilos pelo quilo de castanha e você tem 1 tonelada, eu vou te obrigar a me vender isso? Eu acho que não. Mas se você tem 50 toneladas e quer me fornecer 20 toneladas porque está tendo determinados benefícios, ótimo, a gente está aqui para receber. Mas eu não poderia receber se você não fosse certificado. Né? Então a gente está fazendo isso com produtores acima de 150, 200 hectares, pagando o certificado. Aqueles produtores menores a gente está fazendo em grupo. Eu estou pagando o certificado do produtor para ele ficar à vontade. O certificado é dele. É diferente de eu ter pessoal em guarda-chuva. Eu vou ter pequenos em guarda-chuva porque ficaria caro eu pagar para cada um. Então eu pagar 1.300 ou 3.000 reais para o produtor e ter 100 produtores, imagina esse custo. Agora, se eu pegar 100 produtores num grupo, o produtor não vai pagar nada. Você está entendendo? E o custo que a gente vai ter é menor. E eu vou ter no estado do Ceará, outros estados, um número de produtores grandes. Amanhã o cara quer sair, não quer fornecer uma empresa. Você está livre, você não é obrigado, você não fica dentro do nosso negócio por obrigação. Você fica por gratidão, se você quiser. A nossa ideia é essa. É difícil, é um custo. Bom, para o crescimento da cajucultura, a gente vai ter que fazer isso. Se a gente quiser ter o maior número de empresas, ou pequenos produtores ou grandes orgânicos, a gente vai ter que bancar a parte disso, porque senão nunca vai crescer.
que fica... Porque o mercado, você sabe, sem constância de preço de maneira geral. Não é? Então, meu amigo, dentro disso aí, eu acho que nós temos uma possibilidade de alavancar a cajucultura. Eu estou dizendo isso porque grandes empresas internacionais estão querendo comprar castanha, grandes, né? Beneficiar o pequeno produtor, que ele tem um preço a mais, e o grande produtor. Agora, eu sei que você vai fazer umas perguntas para frente, eu vou falar por que isso aí. Mas isso que você está falando, realmente, o crescimento, e isso, não sei nem se podemos chamar de tendência, na realidade, porque em outras regiões do planeta, as coisas já estão... Nós temos notícia, o próprio Instituto Caju Brasil tem sido demandado por instituições de outros países interessados em projetos nessa área, para a cajucultura orgânica, né? E isso é uma coisa realmente que veio para ficar. Né? A questão agora é de saber o quanto vai ser o crescimento percentual ao ano, né? Agora, para quem está ingressando agora, nós dividimos aqui o nosso bate-papo, começando pela certificação, depois pelo mercado, e nós vamos agora falar um pouquinho sobre sistema de produção, que até agora, inclusive, é onde tem vindo mais perguntas. Algumas nós estamos anotando, tem um pessoal que está nos auxiliando aqui também. Eu estou vendo muita pergunta aqui, viu? Você esqueceu uma pergunta aí, viu? Deixa eu só te dizer, porque você falou certificação, e na certificação requer rastreabilidade. Certo? Muito bem. Desculpa a nossa falha. A questão da rastreabilidade. Porque a gente sabe de todo o esforço que é para você certificar, né? E a pergunta e a dúvida que muita gente tem é como é que fica a rastreabilidade daquela castanha que você teve todo o trabalho de produzir em cima de normas específicas até chegar no consumidor sob a forma de amêndoa. Existe risco dessa rastreabilidade se perder? Olha, para a certificação orgânica, isso é imprescindível, porque você tendo o selo americano já dá uma exigência muito grande, o selo asiático também, o selo europeu, e o selo brasileiro hoje tem essa exigência, né? Então, a rastreabilidade é algo fantástico, porque faz com que o produtor realmente, se ele quiser, conheça a cadeia por onde andou a castanha dele. Mas tem uma coisa na rastreabilidade que eu acho que é super importante. A gente estava fazendo um trabalho junto com a Embrapa aí, quando eu estava ali na Cione, e uma das coisas que eu pude observar é o seguinte: nós estamos no Ceará, Ceará, vamos falar assim, um estado que produz muita castanha, né? E nós não fazemos uma rastreabilidade, um trabalho adequado. Nossa melhor castanha, às vezes, não está no nosso mercado. A castanha que a gente apresenta a um turista é uma castanha feia, porque a gente não faz uma rastreabilidade correta num trabalho desse tipo. Então, a ideia de trabalhos que eu estou fazendo em algumas empresas é que essa rastreabilidade não seja só para garantir que o produto é livre de agrotóxicos, que o produto respeita o meio ambiente, mas que do início ao final ele tenha um padrão de qualidade. Então, essas são as exigências para os produtores que vão entrar. Que ele concorde em fazer um produto de qualidade para levar o nome do Brasil, do estado do Ceará, né, como alguém que faz uma rastreabilidade de qualidade. A qualidade requer um selo, que seja ele orgânico ou não. Né? Mas esse é um trabalho independente da agricultura orgânica que deveria ser feito há muito tempo. E eu vi a Embrapa defendendo isso muitas vezes. Mas chega o produtor e às vezes morre isso, salvo alguns produtores que vendem uma boa castanha. Mas muitos produtores, infelizmente, vendem tudo. É claro que você tem que vender tudo. Né? O meu amigo Zusa está pedindo para mandar o link para ele aqui. Você consegue mandar aí? Nesse momento aqui... O pessoal da África aqui está me pedindo também. Eu não vou poder mandar porque eu não posso parar, mas tudo bem aqui. Muita gente me pedindo aqui, ó. Já tem umas 10 pessoas aqui me pedindo mandar o link. www.instagram.com/blog da Cajucultura. Então, alguns estão ouvindo, né? Então deve fazer isso aí. Ótimo. Vou repetir aqui. www.instagram.com/blog da Cajucultura. Tudo junto. Ok, alguns já falaram que viu agora aqui. Então, deixa eu te dizer. Então, essa questão de rastreabilidade, para mim, é super importante. Os grupos que a gente vai trabalhar, que trabalham selos
internacionais, eles têm que ter uma equipe interna chamada SCI, Sistema de Controle Interno. E esse sistema de controle interno, ele tem que ir do início da produção à indústria e seguir, né, o cliente tem a obrigação de passar essa rastreabilidade também para que a empresa possa fechar todo esse ciclo, você está entendendo? Então, o produtor não se interessa às vezes saber, mas é muito importante. Dentro do trabalho que a gente está fazendo com o VIT, nossa ideia é mostrar isso. É que o cliente final, futuramente, venha ao produtor. Seja ele o supermercado, seja o supermercado convidando alguém. Isso aconteceu com melão e com outras frutas. Por que não acontece com o caju? Por que não acontece com a castanha? Opa, você está sendo controlado aí. Agora vamos voltar. Eu estou sendo controlado aqui porque as perguntas aqui... vamos dentro do sistema de produção. É muito complicado fazer a conversão de uma área de sistema convencional para o sistema orgânico? Não, não é complicado de jeito nenhum. Não é? Porque você tem um sistema de normas no Brasil, a Lei 10.831, que já diz um bocado de diretriz. Aí você tem a normativa americana e europeia, que tem as diretrizes dela, o que você pode usar, não pode usar, como você deve fazer. O que acontece? O cara que está numa área convencional, que está aplicando um produto aqui porque tem muita empresa vendendo, muita e tal, não sabe, você tem que obedecer a norma. Infelizmente, você tem um período, porque é um período de transição, enquanto a cultura e o solo se desintoxica. Isso é normal, porque você trabalha com moléculas que algumas não são tão fotodegradáveis, mas são biodegradáveis durante um tempo X, não é? Então, você tem que ter um tempo. A gente, no Brasil, geralmente é 1 ano, né? Mas depende do que você usou na área. Eu pegar uma área abandonada convencional, uma área que eu não uso nada, só uso enxofre. Você pode ter uma certificação quase automática em 2 meses ou 3 meses, entendeu? E para todos os selos, se você tem uma comprovação de histórico, que você vem há muito tempo e não pratica nada, a lei diz como você tem que fazer, declaração de órgãos oficiais, dos seus vizinhos, etc. Você está entendendo? Então tem como você fazer isso. Não é difícil de jeito nenhum. Mas qual é a moeda que você precisa para fazer? Qual é o insumo que você precisa para fazer? Conhecimento. Nós estamos, a Terra Ecológica, a minha empresa, está oferecendo isso a algumas empresas. Eu estou com escritório em Russas, nós estamos montando cursos online de caju, de goiaba, de tudo, porque eu estou vendo a demanda, as pessoas querem, e tem como vender. Eu estou com empresas querendo comprar muita coisa, mas não tem. Não tem, infelizmente. Então, a gente está contratando mais agrônomos, mais técnicos, para que o trabalho realmente possa se estender, não só aqui, como outros estados. Então, não é difícil, não é difícil. Nós vamos certificar agora, junto com o Vitor, talvez 150 produtores. Nós já temos um grupo de quase 80, vendo aí, algumas fazendas grandes e pequenas, e queremos chegar a esse volume. Esses 150 produtores são obrigados a fornecer para a empresa? Não. A gente quer ter um número grande de produtores certificados, mesmo que tenha um custo, né? Eu estou vendo aqui o pessoal novamente aqui da África me pedindo para entrar e eu... Vamos continuar. O link, nós já passamos aí, várias pessoas, já. Inclusive, não, tranquilo. Já estão colocando. Ainda dentro do sistema de produção, o que pode e o que não pode, até já tem muitas perguntas nesse sentido. Pessoal, daqui a pouco nós vamos entrar para valer nas perguntas que vocês eu estou vendo aqui também. O que pode e o que não pode no sistema de produção de caju orgânico em termos de práticas culturais e fitossanitárias, Valdeci? Olha, práticas culturais, você pode fazer todas as práticas culturais. Você pode fazer poda, você pode fazer gradagem, roço. O que você deve fazer é uma coisa. O que você pode fazer são muitas coisas que você pode fazer. Você está entendendo? Então, você tem as práticas adequadas. Qualquer prática que você não pode usar herbicida, você não vai poder usar venenos sintéticos proibido, você não pode usar NPK advindo de ureia, cloreto, nitrato, mas você pode usar todos os micronutrientes e fontes de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio. Eu posso usar calcário? Claro que você pode usar. Eu posso usar gesso? Claro que você pode usar gesso. Eu posso usar fosfato natural? Claro que você pode usar fosfato natural. Eu posso podar? Eu posso renovar a copa? Claro que você pode fazer tudo isso. Você está entendendo? Tudo dentro... Desculpa, é porque são 3 caras da África aqui pedindo, eu estou deixando eles falarem aqui. Então, deixa eu dizer. Então, isso sim. Aí vem a parte fitossanitária. Olha, a parte fitossanitária é algo super importante para a cajucultura. Você tem problema de broca muito sério, broca de ponteiro, você tem problema de manemagro em determinado período que nem bomba atômica derruba. Né? Você tem mas a gente Verdade. Tem como fazer isso. Agora o produtor tem que fazer e acreditar. Não adianta fazer por fazer.
E quando você produzir um determinado defensivo natural, você tem que fazer ele corretamente, você tem que testar. Você não tem que chegar apagando fogo, que a boa parte dos produtores fazem isso. Você tem que ter determinadas certezas, entendeu? Aham. Então, o pessoal pergunta, a questão do aídio. Sabe o que é o problema do aídio? O problema do aídio, às vezes, é a nossa ignorância de não entender a planta. Por exemplo, eu já vi em muitas áreas que, quando a gente tem as primeiras chuvas, antes das primeiras chuvas, você tem uma florada que vem inicial. Aquela florada, não, essa florada que queima, não vou nem fazer nada com ela. Essa florada que queima, onde ela começa a ter inóculo de oídio. Você tem que trabalhar preventivamente. Você tem N formulações de enxofre aí que você pode usar. Você tem vários produtos que você pode usar para esse problema de oídio. Para manemagro. Manemagro você tem que inventar. O próprio óleo da castanha é um produto muito forte para combater manemagro se você colocar na mistura certa. Você está entendendo? A questão de broca tem muitos biológicos hoje, muitos macerados fortes, que você queima quase a planta e mata a broca. Agora a questão dos biológicos é muito melhor. Você tem que trabalhar preventivo. Você não tem que esperar infestar para eu começar a fazer. E o que todo mundo faz é isso, porque o caju está ali, é uma planta nativa que vem com a chuva, e não é só assim. Se você quer tratar a produção, você tem que trabalhar seu custo e os produtos adequadamente. Entendeu? Porque senão não vai esperar que Deus cure tudo para você. Deus está fazendo a parte dele. Agora, do ponto de vista de produção, você que já vem há bastante tempo nessa estrada, com a implantação de várias áreas de cajucultura orgânica, aqui no estado do Ceará, em outras regiões, eu conheço mais aqui no Ceará, eu sei que você tem trabalho na região de Capuí, a própria Fazenda Pimenteira, inclusive chegamos a nos encontrar num determinado momento lá na fazenda. Quem produz mais? O cajueiro no sistema convencional ou no sistema orgânico? Olha, o caju é uma planta, por incrível que pareça, uma planta besta. É uma planta, eu já fiz teste de plantio de caju na base, né, colocando adubação e sem adubação. Qual foi o melhor dos dois? Foi o sem adubação, enraizou muito mais. Por quê? Porque o caju, ele é uma planta nativa, ele tem essa percepção do solo, e o solo, digamos, tem da planta. Então, há uma facilidade de um enraizamento melhor. Mas quem produz mais? É claro que o pessoal do manejo convencional, quando faz um caju irrigado, ele faz um manejo pesado. Né? Ele faz um manejo pesado. É claro que a planta vai absorver muito e vai produzir muito bem. Não significa que, organicamente, você não possa fazer um manejo adequado e produzir igual ou melhor. O problema é que boa parte dos cajucultores, até aqueles que são orgânicos, muitos deles acham que não. Ser orgânico é você deixar o negócio aqui, colocar um estercozinho ali e deixar seguir. Não é isso. Eu tenho que alimentar o solo, eu tenho que ter as fontes minerais que eu teria numa produção convencional para que o caju possa produzir. Você está entendendo? Não adianta. E daí ele responde. Você pode trabalhar biocaudas ricas em nutrientes de maneira geral, né? Não aplicação de biocauda, mas aplicações subsequentes dentro da extração do caju. Né? Que a planta extrai. O solo disponibiliza, seja o que for, e a planta extrai. Eu não tenho que esperar. Se você fizer o manejo adequado, o caju produz igual ou melhor. Por quê? Com o tempo, com o trabalho que você faz, com os insumos, na verdade, tem liberação mais lenta, né? Você vai ter uma disponibilidade muito maior. Eu não vou precisar de uma reposição como eu faço com o convencional. Hoje eu digo a você que eu já vi muitas áreas produzindo igual e melhor. Então, é relativo a isso, ao tratamento que o produtor vai dar. Você está entendendo? Então, como o pessoal ainda acha que o orgânico é esperar, não, vamos fazer dessa maneira, tem que colocar na cabeça que tem que fazer um manejo adequado. É combater as pragas? Tem que ser preventivo, tem que fazer, tem que ter o produto na hora, não tem que esperar uma semana, já infestou. Você está entendendo? Ok. Bom, pessoal, vamos agora para os 15, 16 minutos finais. Eu quero aproveitar rapidamente aqui para dar um alô aqui para o Naelson Melo, lá de Severino Melo, para Flávia, estudante de doutorado aqui, que está fazendo um trabalho nessa área da cajucultura, o Christian Garcia, lá do Acre, que tem área de caju no município de Sena Madureira, a Poliana, que trabalha com cajucultura orgânica, talvez você deva conhecer, aqui no interior do Ceará, o meu amigo Fernando Abreu. Começando pela pergunta aqui do Fernando Abreu, o homem da cajuína. Como é que você vê a questão da perspectiva de mercado para a cajuína orgânica?
Olha, é boa essa pergunta. Eu tive com um amigo lá no Rio Grande do Norte. Ele tem uma empresa chamada Unos. Ele está lá no Porto de Natal. Ele fez a primeira exportação de cajuína para a Alemanha, né? Uhum. Eu estive em algumas feiras em São Paulo, né? E eu não vi uma pessoa que não me pedisse cajuína. Você está entendendo? Eu acho que falta uma empresa ou um trabalho mais direcional, né, para a questão do consumo de cajuína no Brasil e no mundo. Então, acho que não teve. Como não tinha Uhum. do açaí. O açaí começou lá nos Estados Unidos, depois veio e agora muita gente, e ainda tem países que não conhecem mais. Assim, o Japão, China, não sei o que, todo mundo conhece açaí. A Uhum. cajuína é algo que eu acho que precisa ser um trabalho institucional, certo? Levar para que as pessoas conheçam de maneira geral, porque hoje a tendência é ter um produto mais natural. Você está entendendo? Os sucos têm crescido muito. Então, isso eu acho que pode crescer muito se Uhum. houver um envolvimento de todos. Bom, tem uma pergunta aqui do Miguel Neto. Cajucultura e apicultura. As duas atividades dão certo dividindo o mesmo espaço na cajucultura orgânica? Ó, eu vou falar disso aí falando de uma pergunta que você fez anterior da produção, que eu esqueci de comentar. Então, o Uhum. produtor, quando vai produzir, ele tem que ter todas as ferramentas para ter uma boa produtividade. E uma dessas ferramentas é a polinização. Então, o cara tem uma polinização, mas muitas vezes não é eficiente. Né? Imagina que você tem uma área mínima, né, e você coloca uma caixinha de abelha lá. Né? Então, eu acho, mas por medo do pessoal ser picado, etc., eu acho que tem que ter um balanço e uma orientação melhor para isso. Bom, dependendo do tamanho da área, eu acho que é uma atividade, você está entendendo? Eu estou entrando em 2 projetos agora desse jeito, que é uma atividade muito interessante. Se for orgânico, certificado mel. Se não for, não entre. Isso é uma Ok. opinião minha. Uma, Deixa a abelha polinizar. uma outra pergunta aqui, do Diógenes. O Instituto Brasil Orgânico vai ser uma empresa certificadora? Não. Instituto Brasil Orgânico é outra coisa. Quando você me perguntar, posso falar do Ok. Instituto? Na realidade, o Instituto Brasil Orgânico é uma entidade, na realidade, que nasceu para dar um apoio ao produtor orgânico brasileiro. A ideia do Instituto é representar, promover, proteger, incentivar o movimento orgânico brasileiro, porque não tinha uma representação. Então, hoje a gente não existe um cunho político em nada, pelo contrário, nós podemos transitar em qualquer lugar, porque nós representamos as pessoas que produzem orgânico e os consumidores de orgânico. Então, nossa ideia é trabalhar por políticas públicas que beneficiem tanto o produtor como o consumidor de orgânico, é trabalhar para conseguir trazer ferramentas que são conhecimentos, tanto que dentro do Instituto está diversas universidades, Instituto de Pesquisa, tem gente da Embrapa, do MAPA, tem gente, produtores diversos, de diversos lugares, com ideias diversas que a gente está juntando para oferecer ao produtor de caju. Por exemplo, eu quero produzir caju, mas estou com um problema disso, daquilo, eu tenho um oído, onde é que eu vou procurar determinada saída? Se eu não tenho uma consultoria, se eu não consigo um técnico, então o Instituto Brasil Orgânico vai ter um banco de dados para te dar ideias práticas. Ele não vai fazer o que a internet faz, joga um monte de coisa. Nós só vamos jogar alguma coisa lá quando a universidade, o Instituto de Pesquisa tiver comprovado que tem eficiência Uhum. ao Instituto Brasil Orgânico. E desde já, convida todo mundo a se filiar ao Instituto Brasil Orgânico. Você não paga nada. Você pode ser até um contribuinte se quiser, com poder de voto e tudo. Mas você pode se filiar porque você vai conseguir tudo que que o Instituto está fazendo. O Instituto hoje é uma entidade que cresce muito e representa toda essa cadeia. O nosso site lá é www.institutobrasilorganico.org. Você entrando lá, você vai ver como você filia. Então, são muitos profissionais, estão dentro de um grupo que a gente tem, quase todos os consultores brasileiros dessa área de orgânico, todas as empresas quase que fornecem alguns produtos que sejam orgânicos, todos os professores de universidade, todos não, mas muitos professores de universidade que trabalham com essa área e pessoas afins. Então você vai ter um instrumento de apoio a você. Já convido a você, Victor, para ser um dos nossos filiados Com lá, né? certeza, com Uma certeza. instituição. Vamos Você sim. vai te dar Vamos fazer uma parceria entre o Instituto muita Caju informação. Brasil e o Instituto Brasil Orgânico, sem dúvida. Perfeito, perfeito. Tem uma outra. Estão dando uma sugestão aqui, se o Valdeci topar, Hum. porque com a hora nós encerramos isso aqui. Mas Pois é. Eu vi estão umas perguntas sugerindo, aqui que eu gostaria de responder. estão sugerindo que nós, ao terminar o período de 1 hora, nós possamos encerrar e dar um tempinho rápido e Tranquilo, reiniciaríamos. Tranquilo? tranquilo.
Então, tudo bem, pessoal. Tranquilo. Então, ó, hoje nós vamos, pela primeira vez, nós vamos estender o tempo da live, né? Bom, tem uma pergunta aqui do Everton Bronzeado. O Everton Bronzeado é lá do Rio Grande do Norte. Como seria o processamento do pedúnculo e seus subprodutos? Eu gosto mais da palavra coprodutos. Teria que ter... como seria o processamento do pedúnculo e seus coprodutos? Teria que ter uma unidade agroindustrial específica para evitar a contaminação? Olha, é boa essa pergunta, porque o Gustavo não está aí, mas tem outras pessoas da Embrapa aí, que nós há um tempo, a gente estava trabalhando essa ideia de aproveitar tudo, certo? A Embrapa tem muitos projetos fantásticos de aproveitar para fazer aquele subproduto, digamos, aquele coproduto que seria... Porque hoje é uma moda, alguém me perguntou, você conhece carne de jaca? Aí eu disse, não, eu conheço carne de caju, eu sei que eu conheço carne de jaca. Você conhece carne de soja? Não, eu quero conhecer carne de jaca, carne de caju. Então, nós temos realmente que ter uma unidade, né, que seja bem asséptica, que seja uma unidade que trate a alimentação e comece a fazer esse trabalho. Quando eu fui contratado pelo grupo, que Jaime Aquino me chamou, sabe para que era? Era para exportar 80 containers de carne de caju por ano. E nós não conseguimos fazer nem 1 quilo. Né? Mas por quê? Porque não tínhamos a tecnologia correta por determinados fatores. Nós não tínhamos, por incrível que pareça, esse produto asséptico do jeito que a gente queria das indústrias, né? Então você vê como o caju pode ser um negócio grande. Eu quero levar isso para a África agora. Estou conversando com a equipe aqui para a gente fazer um negócio pequeno, para a gente mandar, seja para onde for. Né? E a Embrapa desenvolveu um trabalho fantástico. Foi o melhor trabalho feito, eu acho que por uma carne vegetal, foi a Embrapa que fez, né? Fora os outros aproveitamentos, né? Os projetos de aproveitamento do látex do caju, projeto de aproveitamento de sucos clarificados, entre outras coisas, né? Então, teria que ter uma indústria, sim, dessa maneira. Tem uma outra pergunta aqui da minha amiga Regina Feitosa, do IBGE, que faz um excelente trabalho aqui. O Ceará, aliás, é o único estado da federação que faz o levantamento sistemático da produção agrícola, que é a estimativa de safra mensal, por segmento. Ela levanta a produção do caju anão e do caju gigante. E a Regina Feitosa, que faz essa pergunta agora para nós, ela é que está à frente desse trabalho. Como a agricultura orgânica age em relação ao oídio, que comumente tem afetado a cajucultura? Aqui eu acredito que a Regina está perguntando em termos de produtos. Do mesmo jeito que faz em relação ao melão, a melancia, o pimentão, e culturas que têm oídio, assim que se você não tratar, você acaba. Então hoje a gente trabalha o quê? Trabalhamos os derivados de enxofre. Você pode trabalhar quase todo derivado de enxofre no orgânico. Nós temos um trabalho muito bom com leite de vaca. Né? Eu tenho um trabalho fantástico com mamão e outras culturas com vinagre, né? E óleo de alho. Eu trabalho isso em uva. Eu estou pegando uma área de uva agora aqui. Você pode fazer um trabalho... Você pode fazer, na realidade, o que se tem que trabalhar é preventivamente. É você conhecer o que é o oídio, quando ele chega. Muitas vezes você tem a planta e você tem uma cinzazinha lá e você não liga para nada e deixa lá. Você sabe em quanto tempo o oídio se propaga? 4 horas. O oídio chega, ele sentou ali, ele já joga um conilhozinho, já explode, em 4 horas tiver umidade e você infesta quase uma área. Então, você tem que trabalhar preventivo. Então, existem diversos produtos. E hoje, todas as empresas que trabalham com defensivos, de maneira geral, venenos, têm sua área de biotecnologia e tem produtos para oídio, míldio, antracnose e outras doenças. O que falta é o que eu falei no início. Falta a moeda principal, que é conhecimento. Você está entendendo? A gente precisa ter mais profissionais, agrônomos e técnicos disseminando isso em todos os produtores de caju. Você está entendendo? Não importa que o cara ganhe pouco ou ganhe muito, mas tem que disseminar isso, porque aí cria uma cultura de você saber como conviver com o caju, como conviver com essas doenças. Porque acabar, você nunca vai acabar, porque é um fungo do meio. Você está entendendo? Você não vai acabar. É como acabar o solo. Você não vai acabar. Vou matar nematóide no solo. Mentira. Você tem que conviver e fazer um trabalho. Só estou dando um exemplo, né? Ok. Pessoal, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos encerrar esse primeiro tempo. Vamos dar um intervalozinho rápido. É o tempo de vocês tomarem um cafezinho, tomar uma água, né?
informando que no próximo sábado, nós vamos ter aqui conosco um outro fera, dessa vez assim como empreendedor dos produtos e coprodutos do Cajueiro, que é o Paulo Rogério, da Cardeal, que inovou as embalagens, inclusive embalagens premiadas em âmbito nacional, inovou em termos de embalagem da amêndoa, do canjirão, do que vocês imaginarem, do biscoito. Então, uma variedade enorme. Então, o Paulo Rogério, no próximo sábado, vai falar sobre perspectiva de mercado para produtos inovadores da cajucultura. Tá? Então, nos vemos logo em seguida. Ok.